A primeira parte, então, do coração das ervas, e é o primeiro, vamos dizer assim, enunciado, nosso primeiro fundamento do estudo é que o movimento é a base da vida. Então, gente, vocês hão de concordar comigo que só existe vida se tiver movimento. Se o coração parar de bater, se o sangue parar de circular, se o pulmão parar de conseguir fazer um movimento de inalação e exalar, não existe mais vida humana. Mas não é só a vida humana que conta. Tudo está em movimento. As estações estão se modificando. Se as estações parassem de se modificar, se não existisse esse ciclo constante de modificações que acontecem em cada estação, a vida iria deixar de existir. Né? Se os vulcões parassem de lançar lava, nós íamos parar de ter novas áreas de terra. Se a chuva parasse de cair, nós íamos ter problemas muito sérios. A gente já está vendo isso acontecer. Então, essa é a base do que a gente precisa entender a partir de agora. Eu sei que parece uma frase simples, mas a vida, ela realmente é baseada em movimento. E nós temos que aprender a fazer o quê? Nós temos que aprender a fazer os movimentos certos. Não é qualquer movimento. E quem é que é o senhor do movimento no corpo? O senhor do movimento no corpo é o coração. O coração, se ele parar de bater, meus amigos, acabou o jogo, né? Game over para todo mundo aqui. Então, nós precisamos cuidar bem do coração. Mas então quer dizer que o curso é só para cuidar bem do coração? Não, não. Quer dizer que a partir do coração todo o resto se estabelece. A vida se mantém. O coração não pode fazer o que o rim faz, o coração não pode fazer o que o estômago faz e nem o que os pulmões fazem. Mas é ele, através do trabalho dele, ele dá condições para que todo o resto da estrutura se mantenha. Por isso ele é o senhor da vida. Existem ervas que vão ajudar as pessoas que estão com metabolismo lento demais, que precisam ganhar um pouco mais de ritmo, um pouco mais de impulso, porque nós somos humanos, nós temos que viver nem tanto a um lado e nem tanto ao outro. Então, o coração é o senhor da vida? É verdade. E quem vai controlar o movimento na nossa vida são as ervas medicinais. Tem outras formas de controlar? Tem, mas eu não estou aqui para ensinar as outras formas. Mas as ervas medicinais fazem isso também. Então, queridos, as ervas, quando empregadas da forma certa, elas podem controlar o movimento, ou acelerando, ou diminuindo, ou da forma como vocês vão ver agora que tipo de movimento nós estamos nos referindo. Então, qual é que é o movimento que as ervas controlam? As ervas controlam 4 tipos de movimentos básicos, tá? Lembra, o coração das ervas é a base, a estrutura, o esqueleto do estudo da fitoterapia. Então, vamos lá. Qual é o primeiro? A energia. Então, as ervas medicinais, elas controlam a energia. Elas podem acelerar ou desacelerar a energia, certo? E isso é bem importante, porque algumas pessoas que estão com excesso de energia e outras estão quase sem energia. E o desafio, eu estava outro dia falando numa aula ao vivo para os alunos do 4020 Pro, que o desafio é que os sintomas de ter pouca energia ou ter muita energia são praticamente iguais. A mesma forma que ter pressão alta ou pressão baixa, alguns sintomas são muito parecidos. Às vezes a pessoa acha que tem pressão alta com baixa e vice-versa. Ter muita ou pouca energia também é difícil para a maior parte das pessoas saber identificar se está com pouca ou com muita energia. Posso dizer para vocês, eu trabalho todos os dias atendendo pessoas no meu consultório. Hoje é um consultório online, né? Eu já atendi muito presencial ao longo desses anos, mas posso dizer para vocês que muitas pessoas que eu encontro não estão sem energia, estão assim acabadas, são extremamente exaustas, fadigadas, mas quando a gente começa a analisar, muitas pessoas não têm pouca energia, elas têm excesso. Elas estão com problema, elas estão entupidas e a energia não circula. E isso é um problema. Tá? Então a gente tem que estar sempre observando essa questão e a gente vai aprendendo como identificar isso à medida que a gente vai avançando no estudo. O segundo movimento que tem que ser organizado, harmonizado, é o do sangue. Tá? O sangue ele tem que estar fluindo de forma equilibrada. O sangue precisa estar livremente sendo disponibilizado em todas as estruturas do corpo necessárias e ele tem que estar realmente nutrido, ele tem que estar purificado para poder nos ajudar realmente a recuperar a saúde. Nós vamos
ver mais sobre isso na sequência. Quem mais as ervas controlam? Que outras estruturas do corpo que as ervas controlam o movimento? Elas controlam o movimento dos fluidos corpóreos. Então nós temos vários fluidos corpóreos, temos urina, nós temos também outras coisas que nós suor, lágrima, nós temos saliva, nós temos diversos fluidos corpóreos, né, que são diversas secreções, e todas elas têm sua importância. E às vezes o excesso dessas secreções ou a falta delas é um problema gravíssimo e que muitas vezes o impacto deles pode não ser a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo isso realmente prejudica muito a pessoa. Se alguém que está aqui assistindo a aula e tem problema que não forma saliva suficiente, você sabe como isso é complicado. É um fluido corpóreo que tem que ser reequilibrado. Se é uma pessoa que tem dificuldade para urinar e fica com a bexiga cheia, às vezes a pessoa tem um problema mais sério de próstata, não consegue aliviar a bexiga como deveria, é um problema grave, incomoda bastante. Então as ervas podem sim abrir e fechar as escotilhas dos fluidos corpóreos, podem produzir mais fluidos corpóreos sempre que necessário, e essa é a terceira então, a terceiro movimento que as ervas controlam. E o quarto e último movimento que as ervas controlam são das toxinas e dos fatores patológicos. Como assim? As ervas controlam as toxinas? Não, as ervas não controlam as toxinas, elas controlam a expulsão das toxinas, a desintoxicação do corpo. Elas vão empurrar isso para fora, inclusive pelos fluidos corpóreos, né? E elas também vão se libertar de determinados fatores patológicos. Vou dar um exemplo para você. Muita gente me pergunta todos os dias eu vejo alguém me perguntando assim, ou uma forma para me ajuda com rinite ou com sinusite. Vamos pegar rinite como exemplo. Vamos pegar um só para a gente não se ater demais à questão. Rinite é uma questão que está envolvida com invasão de vento e de frio. Ou seja, se a pessoa pegar vento frio e ela já tem uma propensão a desenvolver rinite, pronto, ela vai ter uma crise de rinite. E aí, existem ervas que justamente expulsam esse frio e expulsam esse vento. Com isso, a crise da rinite ela para. Entende? Essa é a questão. Então, elas controlam o movimento. Ou seja, alguma coisa entrou. Se essa coisa entrou, ela pode sair. Então, se usarmos a erva certa, ela vai fazer esse trabalho. Ela vai, através do movimento, então ela vai movimentar para fora e vai livrar a pessoa daquele problema.